nada disso é possível se o fiscal explodir. Se o risco do Brasil pagar as contas começar a aumentar, o dólar começa a subir, juros vai subindo junto, tá? Então, você precisa ter aqui uma certa estabilidade do fiscal. E aí vem a discussão da regra que o governo anunciou na semana passada. Esse arcabouço fiscal é o suficiente para reancorar o Brasil? Sim ou não, tá? O que a gente tem para dizer para isso é o seguinte: eu sei que o arcabouço fiscal tem muitos problemas, eu entendo a objeção de vários economistas do arcabouço, estou totalmente de acordo com as objeções, mas mercado se faz em relação ao que está nos preços, em relação às expectativas. As expectativas da política fiscal no Brasil estavam muito baixas. E em relação às expectativas fiscais que estavam muito baixas, acho que o arcabouço foi positivo, tá? Eu acho positivo por dois motivos. Primeiro motivo, mal bem, o governo diz que só vai gastar 70% do crescimento das receitas. Então, se ele fizer isso, o governo não vai pressionar a demanda da economia pressionando a inflação. A política fiscal não será expansionista ao longo do governo. Isso já é um fator que ajuda a juros real da economia a vir para baixo. E segundo, apesar de ter toda a incerteza se a regra fiscal vai funcionar ou não, porque depende muito de receita, e aqui eles mostram exatamente isso, aqui é o cenário para a dívida bruta brasileira, seguindo a nova regra que o governo divulgou. Aqui a gente faz 3 simulações, né? Se ele aumentar a carga tributária, você vê que a dívida bruta brasileira sobe indefinidamente e rápido. Se ele subir 1,5 ponto de carga tributária, ela sobe mais devagar. Se ele subir lá uns 2, 3 pontos de carga, aí que ele consegue estabilizar a dívida. Então, a segunda crítica, que é essa crítica de que, de fato, você depende de aumento de carga tributária para que a regra funcione, e você não sabe de onde vai vir esse aumento de carga tributária, é uma questão super justa. Mas eu acho que a gente não precisa entregar um aumento de carga tributária desse tamanho para o mercado ficar mais tranquilo com a dívida pública, tá? Se a gente subir o nosso primário para um primário levemente positivo, e olhando em contexto internacional, com uma dívida de 75% do PIB, eu acho que, de modo geral, é o suficiente para a gente conseguir estabilizar a situação por alguns anos, tá? Pelo menos para um período meio mais alto que a curva está achando que a situação fiscal do Brasil vai estourar, tá? Então, isso, tá? Eu acho que a política fiscal não vai mais puxar a demanda agregada, só juros já ser mais baixo. Não acho que vai conseguir subir 3 pontos de carga, mas alguma coisa a gente vai subir. A gente deve voltar para uma situação de primário levemente positivo, que eu acho que é suficiente para a gente levar por algum tempo, mesmo com a dívida crescendo, deixa ela crescer mais devagar, tá? Então, a gente gostou aqui de uma leitura mais positiva do que negativa em relação ao arcabouço fiscal, dado o que era possível, né? Obviamente, a gente opera na realidade com restrições, e a gente tinha restrições no caso brasileiro.